Eu gostaria de conversar com você. Eu quero ler um texto e fazer algumas aplicações sobre membros de um só corpo. Um convite realmente para refletir o que é ser igreja. E a minha expectativa e esperança é que a gente consiga acertar isso. Igreja não é a comunidade Ágape, igreja não é este prédio, mas a igreja somos nós, eu e você. Mas mesmo sendo esse templo, como foi cantado aqui e o Ricardo ministrou, esse templo individual, essa casa, o Espírito Santo habita aqui, é projeto de Deus, essa interdependência, este chamado de Deus para vivermos como uma família e sermos dependentes um dos outros. Antes que você abra em 1 Coríntios, João 17, a partir do verso 20, Jesus faz uma oração por nós. E nessa oração ele começa a orar exatamente por isso, para que a gente interaja, para que a gente se complete, para que a gente seja um. A partir do verso 20 de João 17, Jesus diz assim: eu não rogo somente por estes, que eram os discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em ti. É a gente, é nós na fita, mano. Por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Verso 22 diz: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amastes a mim. Creio que o modelo mais claro para que a gente entenda o desejo de Deus para a unidade é a figura do corpo humano. Muitos membros, muitas atribuições, funções, responsabilidades, mas um só corpo. Assim é a igreja do Deus vivo. Muitas pessoas diferentes, mas ligadas pelo Espírito Santo, vivem dependentes uma das outras. Cada uma é diferente, cada uma com mania, cada uma com o seu jeito, mas cada uma vivendo interligada, juntas. E eu gostaria de, através agora sim dessa leitura aí de 1 Coríntios, capítulo 12, eu vou colocar aqui, quem sabe você vai anotando alguma coisa que lhe interessar aí. Através dessa leitura, nós vamos, na verdade, desfrutar a Bíblia como a palavra de Deus mesmo, mensagem que é, e procurar entender de verso em verso qual era a proposta do apóstolo Paulo. E com o objetivo dessa leitura, nessa noite, eu gostaria de levar-nos a entender que estamos vivendo em um corpo e que temos funções a cumprir, e que somos interligados, dependentes uns dos outros. E quando a gente se nega a cumprir uma dessas funções, a gente acaba colocando o corpo todo em dificuldade. Isso é um dos objetivos de nós fazermos essa leitura. O segundo objetivo é tentar mostrar para nós é que se a gente não estiver ligado no corpo, tendo as nossas funções a cumprir, ou nós estamos mortos, ou nós não estamos em Cristo. Porque se nós estamos no corpo, e o corpo é Cristo, e estamos ali, nós temos funções a cumprir. E o apóstolo Paulo vai começar no verso 12, dizendo que somos muitos membros, mas um só corpo. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, eu diria ainda com respeito a Cristo e à igreja. Assim como o corpo tem mão, tem pé, tem o ouvido, a boca, o olho, e tudo isso a gente pode dizer que é o corpo. Muitos membros, mas na verdade é um só corpo. Assim, com certeza, é com respeito à igreja de Cristo, ao nosso relacionamento com Ele, ao nosso relacionamento com os irmãos. Agora, não é possível ser membro de Cristo se não for ser
parte do corpo de Cristo. O verso 13 diz para nós: pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos foi-nos dado a beber de um só Espírito. Todos que foram salvos em Cristo, todos que foram batizados, imergidos, envolvidos pelo Espírito Santo, formam um corpo, que é a igreja. Ele não está falando do batismo em águas, ele não está falando do batismo do Espírito Santo, falar em novas línguas, nada disso. A Bíblia diz que quando a gente aceita Jesus, a gente recebe um penhor do Espírito Santo sobre nós, uma marca do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo está dizendo que todos aqueles que foram recebidos em Cristo, e ele faz uma citação aqui que para nós parece não ter sentido, mas para aquela época fazia muito. Porque se você era judeu, você tinha um valor, se você era grego, você tinha um valor, se você era livre, você tinha um grande valor, se você era escravo, você não tinha valor nenhum. Ele está dizendo para Deus, isso não significa nada. Sua classe social, a sua etnia, se você é homem ou mulher, mas todos foram envolvidos, formando este único corpo que é a igreja. Tem muita gente por aí dizendo que serve a Deus desligado do corpo. Impossível. Que tem de gente levantando essa bandeira que não precisa de igreja, porque a igreja tem um pastor e ele manda na igreja. Tudo isso é desculpa para não estar ligado no corpo, como eu falei para você, porque estando no corpo você vai ter funções a cumprir. E tem gente dizendo que não precisa disso e começa agora a servir a Deus da maneira dele, escondido, isolado. E como é que ele vai ser um com alguém? Como é que ele vai ser ministrado por alguém ou ser instrumento de Deus para ministrar? Não tem como. Tem gente por aí dizendo que não precisa de ninguém para ser crente. É verdade, para ter a fé edificada você precisa da sua fé em Deus. Para desenvolver a sua fé você precisa do seu irmão, porque até quando ele pisa em você, lhe machuca, na verdade é uma oportunidade de Deus estar tratando parte do nosso caráter. Porque quando a gente se tornou uma ovelha e está crucificado em Cristo, eles vão chutar e já não vai doer mais. E Deus usa até mesmo essas situações no corpo para ir fortalecendo a nossa vida em Deus. Tem gente que se acha melhor que o seu irmão, né? Mas Paulo está dizendo aqui que todos bebem do mesmo Espírito, estão envolvidos e alimentados pela mesma essência. E o mesmo preço que foi pago por mim, foi pago por você. Independente se você está chegando agora, se você tem 50 anos de caminhada, não muda nada. A fonte onde jorrou vida para mim foi a mesma que jorrou vida para você, e o valor que nós temos perante Deus é o mesmo. Agora nós precisamos entender uma coisa: a beleza do corpo são as diferenças, não as semelhanças. O verso 14 ele diz: olha, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Mas é isso que torna o corpo mais lindo ainda. Isso é que torna tudo mais bonito, né? Porque não importa qual seja a sua forma ou a sua função, você faz parte do corpo de Cristo. Verso 15 ele começa agora a explicar isso, essa dinâmica. Só vou ler aqui e pontuar algumas coisas. O texto está muito claro para você entender o seu papel nesse corpo. Ele diz assim: se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo. O que ele está dizendo aqui? Olha, eu não sou visto, eu vivo escondido dentro dos calçados, o meu cheiro nem sempre é bom, por isso eu não sou parte do corpo. Eu vou na igreja, as pessoas nem me veem, eles nem dão bola para mim. Ei! Se você foi salvo por Cristo, não importa o que Deus te fez, você faz parte do corpo. Por eu não ser mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. 16 diz: se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo. É verdade, nunca ninguém disse, né? Olha, você tem uns ouvidos verdes lindos, né? Se tiver verde, na verdade está com problema. Mas dizem isso a respeito dos olhos. Mas nem por isso o ouvido é menos importante, porque se você fechar os seus olhos agora, você vai continuar ouvindo a minha voz dizendo: Deus te ama, e você faz parte do corpo de Cristo. E quando Jesus morreu, Ele pensava em mim, pensava em você.
Não é porque, quem sabe, tenhamos ministérios e chamados diferentes que nós façamos alguma diferença isso para o agir de Deus nas nossas vidas. Mas o mesmo amor que Ele reserva a mim, Ele reserva a você. E o ouvido tem sim o seu lugar no corpo, sim, porque Deus o fez dessa forma. E mesmo sendo ouvido, Ele não deixa de ser do corpo. Nós precisamos querer ser o que Deus nos projetou, porque quando a gente quer ser o que Deus não nos projetou para ser, isso gera um desequilíbrio no corpo. 17, se todo o corpo fosse olho, primeiro parecia um monstro, o monstro dos 7 olhos, e ele pergunta, onde estaria o ouvido? Se todo fosse o ouvido, meu Deus, não dava para falar nada, que pepino que era, mas também não ia nunca ter alguém para dizer, irmão, como está cheiroso hoje, onde estaria o olfato? Sabe qual é a beleza de tudo isso? Porque Deus fez tudo como Ele quis. Deus fez você do jeito que Ele quis. Deus projetou você da forma como Ele precisava de você nesse lugar. E quando Deus te traz e te inclui neste corpo, é porque as funções que Ele te deu são indispensáveis para o bem ou para o bom funcionamento desse organismo. O apóstolo vai dizer no verso 18, mas Deus dispôs, Deus colocou, Deus formou os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve, como quis, como desejou. E como é que nós vamos cair na besteira de dizer que está errado, ou que você não tem valor? Aprove a Deus fazer você desse jeitinho. E a cada um Ele vai dando um pouco de talento, de jeito. Me coloca para alguma coisa de artes. Hoje em dia pode ser que eles dizem que é arte abstrata, alguma coisa desse jeito, mas aí chama a Jeane e solta lá, e tudo que aquela menina toca, né? A Jeane Ostins Camilo lá tem jeito. Aí chama outros assim, soma 2 mais 2, 3, 5. Aí Deus pega outro e diz assim, ciências exatas é contigo. Deus colocou cada um no corpo. Eu gostaria nessa noite, sinto direcionado pelo Espírito Santo, que você tivesse um senso de pertencimento. Esse corpo poderá caminhar, poderá servir, poderá glorificar a Deus, poderá ser bênção, se cada um de nós, independente se é pé, se é mão, se é olho, se é ouvido, ou qualquer outra coisa, nos colocar à disposição do cabeça que é Cristo, e dizer, aqui estou para fazer aquilo que o Senhor me formou para ser. Se todos fôssemos iguais, não seria corpo, seria um amontoado de membros, mas é na diversidade que se estabelece o corpo. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. E daí é que a gente faz essa reflexão de parar para pensar de que Deus foi enviando cada um para cá, né? Cada umzinho, Deus vai juntando, vai salvando, vai trazendo, vai ajeitando. Já pensou se todos fossem tagarelas? Eu ia pedir sugestão, mas aí depois ia ter que fazer cura interior. Um olhar às vezes diz muita coisa. Pensou se todos fossem chorões? Se esconderam com o cabelo. Já pensou se todos fossem tímidos? Se fossem todos extravagantes? E Deus vai dando um jeitinho para cada um. Você não parou para pensar nisso? De que o Tasquila é o senhor expressivo e o pastor às vezes é tímido, e da junção dos dois Deus tem feito grandes obras nesse lugar? De que o pastor às vezes é medroso, mas o Carvalho já é mais corajoso, e vai indo dessa junção e vai-se mais longe? Você não entendeu isso? De que é isso que Paulo está dizendo, e que é isso que é a igreja? Muitos membros diferentes, mas um só corpo, todos dependendo um do outro e todos dependendo de Deus, e nessa interligação, enquanto estiver fluindo o Espírito Santo de Deus em nós, nós faremos grandes obras em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia!
Aqui Paulo aprofunda, eu acho interessante quando ele diz que não importa as funções, a capacidade de cada um, porque todos, a Bíblia diz, todos são importantes no corpo. Se você tiver fé para ouvir o que eu estou dizendo, o diabo hoje vai levar um peteleco na orelha, uma paulada na orelha. Você é importante nesse lugar. 21. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Os olhos veem a flor e diz, pega ali, quero ver de perto. Os olhos não podem dizer para a mão que não precisam dela. A cabeça não pode dizer para os pés, não precisamos de ti. Pelo contrário, os membros que parecem mais fracos são os necessários, e os que parecem menos dignos são esses que a gente dá mais honra. Mas também os que nós não são muito honrosos, decorosos, revestimos de uma especial honra, e aqueles que não, ou aqueles que são nobres, não têm necessidade disso. A gente cuida de algumas coisas, eu estava pensando sobre isso. Como Deus vai cuidando de uma, dando honra para uma que precisa, mas para outra não, eu já tenho uma honra própria. E Deus vai fazendo isso. Se alguém ainda conseguir ter a sensação, a ilusão de que não pertence no corpo, eu lhe dou pelo menos duas situações. A primeira é que você deve estar desligado desse corpo. Seria uma loucura alguém dizer, eu não preciso de ninguém para servir a Deus. A Bíblia está dizendo, ei, você precisa de todos que você encontrar na caminhada para servir a Deus. Se você achar que você não precisa de ninguém, é porque alguém ao seu lado, quem sabe, não está cumprindo o papel para o que foi formado. Agora, se o corpo está saudável, há este equilíbrio e todos se sentem bem e se sentem úteis. E este equilíbrio, esta igualdade, este cuidado paternal que vem de Deus, o arquiteto do corpo, tanto no físico como espiritual da igreja, faz que todo o corpo funcione bem. E o apóstolo Paulo vai dizer no verso 24, na parte B, dizendo assim, ó, contudo Deus coordenou o corpo, foi Deus que colocou você aqui, eu digo isso outra vez, concedendo muito mais honra àquele que tinha menos, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Cooperem com amor, com carinho, com cuidado. Gente, a mão fica exposta, uma é mais lisa, outra é mais grossa, uma está com um calo na mão, outra com um corte. Mas os olhos Deus colocou as pálpebras para proteger ele. Tem disso na igreja sim. O apóstolo Paulo disse, eu preciso dizer como é que funciona a comunidade de Ágape para eles, e é assim. Deus é tão cuidadoso na questão do olho que quando qualquer corpo estranho bate ali, o que acontece na hora? Começa a lacrimejar, lavar o olho. Aí, às vezes está trabalhando, o pessoal que trabalha com graxa aí o dia todo vai lavar meio-dia e 6 horas para ir embora, e não corre nenhuma água da mão para limpar a mão. Não precisa disso, é mais forte, é mais capaz. A gente pega um irmão e puxa a orelha dele com vontade, ele diz, bate mais pastor, eu mereço. O outro a gente chama de feio, eu vou sair dessa igreja. É o corpo, mas quando há esse entendimento, pastor, eu vou chorar, estou chateado contigo, mas eu não te largo, porque eu preciso de ti, ô irmão, eu estou chateado contigo, mas entendo que é o projeto de Deus, eu não te largo, e começa por causa da coordenação de Deus, cooperar um com o outro, e ter esse amor um com o outro, as coisas começam a dar muito certo. Você quer ver o que o Espírito Santo diz através de Paulo, os órgãos vitais do corpo humano, coração, os pulmões, o rim. Deus criou as costelas para proteger eles. Para que serve a costela? Para doer quando se bate? Já foi no médico, o médico disse, sua costela está maravilhosa, batendo a 180 por hora. O que eu estou tentando dizer a você, para você entender, de que beleza não é o que os outros acham que é belo. Beleza é cumprir o propósito para o qual foi formado. Beleza é entender a missão que Cristo fez
para que você fosse algo no corpo de Cristo e cumprir o seu papel. Foi Deus quem coordenou, e espera que isso esteja trabalhando muito maravilhosamente. Quando a gente está ligado, irmão, quando a gente está envolvido um com o outro, o apóstolo vai dizer que tanto a dor como a glória é compartilhada por todo o corpo. Verso 26, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. O sapato aperta, não sei se você é assim, o dedo mindinho começa a latejar, daqui a pouco você está com dor de cabeça, o humor fica péssimo. Isso é corpo humano, e esse é o projeto de Deus para a igreja. Nós precisamos subir um nível nessa noite em nome de Jesus. Nós precisamos entender isso nessa noite em nome de Jesus. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Longe de mim usar esse tempo, a sua bondade de me ouvir para atirar para qualquer lado que seja, mas o que tem acontecido na atual geração são templos cheios de pessoas que querem palavras para o seu bem-estar pessoal, e ao invés de ir a mensagem do evangelho contra o egoísmo, às vezes vai bajulando mais ainda, e o camarada às vezes sai do culto dizendo: olha, Deus ama mais aquele pregador do que a mim, porque ele contou mais 50 bênçãos, e eu já estou orando há 50 anos e Deus não me deu nenhuma ainda. E vai se perdendo o propósito de você entender de que quando você sofre, se estamos todos ligados, entrelaçados mesmo, se somos corpo, nós sofremos juntos. O bom é que não ficou só nessa parte, né? Se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. O triste é quando o irmão pede oração e você leva a sério, irmão mesmo. Você vai 3 meses depois você está orando ainda, o irmão diz: Deus me respondeu aquilo lá, já estou bem, né? Ou você vai perguntar para ele: como é que está, meu irmão? Não, já estou 3 meses trabalhando, já estou... Não, o corpo anda perto, o corpo se comunica, o corpo tem toda essa ligação, né? Se você está vivo, pode ser que doa um pouquinho agora. Quando não há essa ligação aí, tem algumas coisas erradas. Eu já citei algumas lá, mas posso até repetir. A primeira delas é hanseníase. Hoje eles chamam de hanseníase, a Bíblia chamava de lepra, e a Bíblia trata a lepra como símbolo do pecado, e a hanseníase ela fazia algo, ela tirava a sensibilidade do tato, você não sentia mais. Então é comum pessoas com hanseníase, se for nas mãos, se queimarem ao fogo, se cortarem, não perceberem, e só não consegue se alegrar com os que se alegram, ou chorar com os que choram, quando está ligado no corpo, quando se entra por esse caminho. Quando começa a perder essa sensibilidade. Uma outra situação que pode nos levar a não sentir isso é quando a gente começa a ter problema de circulação. Já vi pessoas que perderam um pouco da circulação numa mão ou numa perna. Eu sinto só formigar, mas formiga o tempo todo, então eu não sinto quando bate, quando dói. Quando dá problema de circulação, esse fluxo livre no corpo físico do sangue e no corpo espiritual do Espírito Santo, se perde a sensibilidade de se alegrar com os que se alegram e de chorar com os que choram. E isso é sério. E se continuar assim, daqui a pouco este membro pode morrer, e é o caminho da medicina assim: amputa logo, porque senão vai ter problema com o corpo todo. Uma outra situação ainda, que pode estar tirando você a capacidade de sentir a dor, é algum trauma, e pode ter danificado algum dos nervos. E daí também as pessoas perdem a sensibilidade. Está lá o membro normal, tá, mas num acidente, alguma coisa, num trauma, rompeu os ligamentos, rompeu um nervo que levava a sensibilidade e não sente mais. Para o corpo físico pode ser mais complicado resolver tudo isso aqui. Para o corpo espiritual, nessa noite, a noite da comunhão, o Senhor pode perdoar o pecado e curar a lepra, a hanseníase. O Senhor pode voltar a abrir as artérias e veias e fazer com que flua o Espírito Santo. O Senhor pode restaurar os ligamentos aí, devolver mobilidade e capacidade de sentir deste órgão aí, para que você possa voltar a se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram.
Se a gente se encontra numa dessas situações, só Deus mesmo para curar essas feridas, porque a gente faz parte de um corpo, e no verso 27, para eu encerrar, ele diz: ora, vocês são um corpo de Cristo, individualmente, membros deste corpo. Eu não sei em quantas pessoas essa semana eu cooperei para edificação, mas eu tenho certeza que muitos membros cooperaram comigo. Eu recebi abraços, repreensões, alertas, pessoas ministraram sobre a minha vida, eu recebi beijos, presentes, demonstração de amor. Eu me sinto no corpo, eu me sinto dentro, fazendo isso, participando disso. Corpo de Cristo que se interligado, se comunica. Corpo de Cristo, um depende do outro, não importa a função que tem. O que é mais importante nesse momento que eu estou falando? Pensa comigo e deixa eu te provar. Se eu não conseguir lhe passar a mensagem que eu gostaria nessa noite, eu vou te passar com desenho agora. O que é mais importante? Os meus pés, as minhas mãos, a minha boca ou as minhas cordas vocais? Pode ser que você pense nas cordas vocais, são elas que estão fazendo a fonação além do ar que vem, mas elas estão dizendo para mim que elas estão secas. E elas querem um pouquinho de água. E daí elas dizem para a boca: é possível você botar um pouquinho de água na boca? E a boca diz assim: posso tentar. Não, não consigo, está longe. Mão, alcance para mim. Eu também não alcanço. Pé, você faria a gentileza se dirigir mais perto de onde está a água, para que a mão pegue e leve o copo à boca, para que atenda a necessidade das cordas vocais? Se o corpo está saudável, vai acontecer isso de uma forma muito normal. É isso que Deus espera de mim e de você. Pastor, um paraplégico estaria falando, mas não seria dentro da normalidade. Um corpo saudável, era isso que aconteceria. Nós vamos participar da ceia agora. E o apóstolo Paulo, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 11, vai dizer que os irmãos se juntavam ao redor de uma mesa, com bastante comida, né? Quem sabe igual a pizza que a gente comeu com os jovens ontem. E por eles não discernir o corpo de Cristo, não entender o corpo de Cristo, tinha muita gente enferma, doente, alguns que estavam morrendo, e há algum tempo as pessoas entenderam que o corpo de Cristo era simplesmente o pão que eles não estavam entendendo, e durante muito tempo a igreja disse: olha, se você está em pecado, não põe a mão nesse pão, se você errou, não toque no pão, que ele é o corpo de Cristo. Que o apóstolo Paulo está dizendo que aquela igreja não estava entendendo é este corpo, este membro desse corpo, este. São mais importantes que você. O rico levava bastante comida, botava na frente dele, comia tudo, tomava tudo até ficar bêbado. Aí daí chegava o pobre, depois que trabalhou até mais tarde, ficava com fome. E o apóstolo Paulo está dizendo: entendo este pertencimento. Jesus morreu para que nós fôssemos um. E ao participar da ceia nessa noite, nós vamos sim trocar o cálice outra vez. E você vai declarar ao seu irmão o quanto ele é importante. E não simplesmente por repetição, porque eu estou falando, porque eu creio que nessa noite o Espírito Santo de Deus tem dado entendimento a você. Mas o pé é torto, o pé fica escondido, não sei o que, não importa. Há momentos que se o pé não locomover o corpo, não há condições de promover a ação que Deus está ordenando como cabeça. A minha esperança, a minha expectativa, o meu desejo intenso é de que você nunca mais permita o diabo dizer de que você não é importante na igreja, de que você só frequenta a igreja, mas que você entenda nessa noite, não importa qual seja o membro que você é,
É possível que alguns nem se autodescobriram ainda qual foi o propósito que Deus fez para você, ou fez você. Mas você é corpo de Cristo. E quando você não vem, o corpo fica desequilibrado. Quando você não faz a sua parte, um outro organismo, às vezes, um outro membro acaba trabalhando um pouco mais forçado. Mas a Bíblia diz que um corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio das juntas, vai trabalhar para edificação, vai ser tremendo, vai ser algo maravilhoso. Algumas pessoas às vezes ficam impressionadas, como é que a gente faz isso, como é que você faz aquilo, parece que tudo dá certo na Ágape. É porque graças a Deus há um corpo saudável se movimentando e agindo, e dessa multiplicação de membros há uma ação de Deus acontecendo para a glória do seu nome e louvor. Muitos membros, um só corpo, e esse corpo guiado pelo cabeça que é Cristo, para a glória do nome de Jesus Cristo.